Olá pessoal, boa tarde, boa noite, o horário que vocês estejam assistindo esse vídeo. Meu nome é Anderson Felipe, eu sou um dos monitores da monitoria de anatomia humana, certo? Assim como Maíra, tá? Hoje eu estou aqui para responder com vocês, corrigir com vocês e explicar questão por questão do nosso maravilhoso estudo dirigido, certo? Da unidade 2, com os conteúdos de sistema digestório, vascular e respiratório, tá? Muito conteúdo, muito detalhe, mas a gente vai conseguir superar cada um deles, certinho? Então vamos embora. Vamos responder questão por questão. Vamos à questão número 1. A veia cava superior, tá? Forma-se pela reunião quase ao nível do ângulo externo dos seguintes vasos. Aí tem as alternativas. Por que eu trouxe a veia cava superior? A veia cava superior é um dos vasos mais importantes que a gente estuda ali quando a gente está estudando o sistema vascular, né? E todos os vasos relacionados a ele e o nosso querido maravilhoso coração. Tanto a veia cava superior quanto a sua grande irmã, que é a veia cava inferior, a aorta, a artéria pulmonar, as veias pulmonares, todos esses são extremamente importantes. Por isso que é legal você saber alguma característica específica deles, tá? Coloquei uma imagem aqui embaixo para ficar melhor da gente saber a resposta. A questão perguntava sobre a veia cava superior, né? Quais vasos formam essa veia cava superior? Entenda que no sistema vascular, às vezes eu vou ter veia que forma outra veia e que essa veia forma mais outras veias e assim vai. Esse é o grande embaralhado do sistema vascular. Top? A veia cava superior está representada aqui, tá? Essa daqui. E pela imagem a gente consegue ver que ela é formada pela união dessa daqui e dessa daqui. Certo? Que veias são essas? É a veia braquiocefálica esquerda e a veia braquiocefálica direita. Essas duas veias são os vasos que formam a veia cava superior. Então a resposta da questão é realmente a letra A, né? Veias braquiocefálicas direita e esquerda. Certo? Vamos ver porque não é as outras alternativas. Letra B. Veias subclávias direita e esquerda. Errada, certo? Essas veias subclávias, na verdade, elas se juntam e formam a veia que a gente chama, inclusive muito conhecida, que são as veias jugulares internas, tá? Elas se juntam a elas duas e formam a veia braquiocefálica. Eu tinha dito ao contrário, né? Mas é o seguinte, veia subclávia se junta com a veia jugular interna e forma as veias braquiocefálicas. Top? Então, nada de veia cava superior. Letra C. Trônquio braquiocefálico direito e veia jugular interna direita. A gente já mata essa questão e vê que ela não é realmente a certa, porque o trônquio braquioencefálico, ele não é uma veia, ele é uma artéria, tá? Então não tem como ela formar a veia cava superior, tá? A letra D diz que a veia subclávia direita, a gente já viu que realmente não é, porque as veias subclávias, na verdade, ela se junta com a veia jugular e forma as veias braquiocefálicas. E disse aqui que é a veia jugular interna direita. Também não, lembra? Jugular e subclávia junta e formam as veias braquiocefálicas. Veias jugulares internas direita e esquerda. Também não, como eu já falei, as veias jugulares internas, elas formam, né, elas se juntam com a subclávia e formam veia braquiocefálica. Então, realmente, quem forma veia cava superior, essas são só as veias braquiocefálicas. Top? Próximo. No meato nasal inferior, encontramos o ou os orifícios do seguinte. Será que é o seio maxilar? Será que no meato nasal inferior a gente encontra o orifício do seio maxilar? E a resposta é não. O orifício do seio maxilar, na verdade, ele está no meato nasal médio, certo? Ele está lá, não está no meato nasal inferior, não. Letra B, seio maxilar não é, né? Seio frontal. Seio frontal tem algum orifício no seio nasal inferior? Não, a resposta é errada. O seio nasal, o seio frontal, na verdade, ele drena para o meato nasal médio, tá? Letra C, células etimoidais anteriores e seio maxilar. Tá correto? Não, não tá correto. Por quê? Porque essas células
Eita caramba! Etimoidais anteriores, na verdade, elas vão drenar pro meato nasal médio. Para isso aqui também, tá? E a gente já viu que o seio maxilar também não é. Seio frontal e seio esfenoidal. Tá correto? Não está correto. Por quê? Porque esse seio esfenoidal, na verdade, ele vai drenar para outro lugar, que a gente chama de recesso. Recesso esfenoetimoidal, tá? Então esse é o lugar específico que o seio esfenoidal ele vai drenar, e não para o meato nasal inferior. Sobrando só esse grande querido aqui, que é o ducto nasolacrimal. O ducto nasolacrimal, pelo nome já está falando, ele realmente tem os seus orifícios no meato nasal inferior e ele vai estar relacionado com a questão das lágrimas. Então ele drena as lágrimas para a cavidade nasal, tá? Letra C. Questão 3, né? Com relação às fissuras pulmonares, podemos afirmar. Seguinte, vamos relembrar aqui a anatomia dos nossos pulmões. Vou desenhar esses pulmões aqui, parecem dois feijão, né? Tem um outro ali que está deformado. Deixa eu ajeitar isso aqui. Seguinte, nós temos o nosso pulmãozinho maravilhoso esquerdo e o nosso pulmão direito, tá? As fissuras são nada mais, nada menos que divisões. O nosso lindo, maravilhoso pulmão esquerdo, ele só tem uma fissura, tá? F de fissura. O nosso direito, ele tem duas fissuras, tá? Fissurinha, fissurinha. Isso quer dizer que o pulmão esquerdo, ele tem 2 lobos. E o pulmão direito, ele tem 2, 3 lobos. Certo? Então vamos à questão. Ambos os pulmões possuem duas fissuras. Jamais. O pulmão direito que possui duas fissuras. O pulmão esquerdo possui duas fissuras. Não, o pulmão esquerdo possui uma fissura só. O pulmão direito possui duas fissuras. Correto. Tá? O pulmão direito possui apenas uma fissura. Errado. Quem possui apenas uma fissura é o esquerdo. E ambos os pulmões possuem duas fissuras. Não, existe diferença de fissuras entre os dois pulmões. Próxima questão. Questão 4. A cavidade abdominal e suas vísceras são revestidas por uma serosa denominada... Os nossos órgãos, eles são revestidos por uma determinada camada. E essa camada, ela está relacionada com a proteção. Então, às vezes, um órgão ele pode ficar encostando no outro. E para que não tenha um atrito tão forte, existem essas camadas que revestem eles. A pleura, que é a nossa letra A, não é. Por quê? Porque a pleura é o nome da camada que reveste o nosso pulmão. O pericárdio também não é, porque o pericárdio ele é a membrana interna do nosso coração. Tá? Membrana interna não, gente. Na verdade é a membrana externa, que reveste o nosso coração. Tá bom? Conjuntiva, errado. A nossa conjuntiva é uma finazinha camada que vai revestir a parte interna do nosso olhinho. Tá? Do nosso maravilhoso olho. Peritônio, resposta certa. O peritônio realmente é a camada que vai guardar todos os nossos órgãos para que eles fiquem protegidos de determinados atritos. O pericárdio seroso também não é, porque esse pericárdio seroso, basicamente, ele é uma parte do pericárdio, tá? Que envolve o nosso coração. 5. São estruturas que encontramos nos ventrículos do coração e que estão associadas ao fechamento e abertura da válvula entre átrio e ventrículo. Eu vou desenhar o coração aqui como se fosse uma bola, tá? O nosso coração, todo mundo já sabe que ele é dividido de átrio, ventrículo, ventrículo. Top? Lembre-se sempre, eu nunca vou ter uma comunicação entre átrio, ventrículo, ventrículo. As comunicações sempre vão se proceder de átrio para ventrículo e átrio para ventrículo. Certo? E a questão pergunta, quais são essas estruturas que estão relacionadas à abertura e o fechamento de válvulas, que estão entre os átrios e ventrículos? Vamos lá. Músculos pectíneos e músculos papilares. Essa é a questão correta? Não é a questão correta. Por quê? Porque esses músculos pectíneos, eles estão presentes nos átrios. E a questão pergunta dos ventrículos, tá? Então, esses queridos, eles estão nos átrios. Certo?
Os músculos papilares realmente estão nos ventrículos e estão relacionados com a abertura e fechamento, mas não é a letra A, né? Cordas tendíneas, na letra B. As cordas tendíneas realmente estão, mas os músculos pectíneos não estão. Letra C, fossa oval e músculos papilares. Errado. A nossa fossa oval ela está presente no septo, tá? Inclusive o coração ele também tem septos. Se eu não me engano, o nome do septo que tem a fossa oval é septo interatrial. Se eu não me engano é isso. Mas vocês não precisam saber detalhe assim não. Mas só saibam que a fossa oval na verdade está no septo do nosso coração e não nas regiões átrio e ventrículo, tá? Os músculos papilares realmente são, mas não é a letra C. Letra D, trabéculas, cárneas e músculos pectíneos. Os músculos pectíneos a gente já viu que é de átrio, certo? Então não está relacionado a nada de ventrículo. E também essas trabéculas, elas realmente estão nos ventrículos, tá? Só que ela não está na região de átrio e ventrículo não. Ela está nas paredes dos ventrículos, tá? Então não é a questão certa não. Só sobra a letra E. As cordas tendíneas e os músculos papilares, que realmente é a questão certa. Essas estruturas estão relacionadas à abertura e fechamento de válvulas para que o coração ele vá para o lugar certo e não volte, né? 6. Explique de maneira detalhada a função e aspectos anatômicos dos alvéolos pulmonares. Eu não vou escrever porque senão vai demorar muito tempo, mas eu vou explicar aqui de uma forma e vocês vão anotando o que vocês quiserem, tá? Primeiro, o que são esses alvéolos pulmonares? Entendam os alvéolos pulmonares como pequenas sacolas de ar que vão estar localizadas ali no pulmão e é nelas que vão ocorrer as trocas gasosas do ar que a gente respira, tá? Para essa troca gasosa acontecer, eu preciso que nesses alvéolos pulmonares tenha vasos extremamente finos. E que vasos são esses? Que vasos vocês estudaram que a Ana Cláudia com certeza falou, é bem fino. Vão em regiões que quase não tem vaso nenhum no nosso corpo. Que artéria e veia não conseguem ir. Capilares. Então, nesses alvéolos pulmonares está cheio de capilares para fazer as trocas gasosas, tá? Sem contar que esses alvéolos pulmonares é revestido por uma fina camada de um monte de célula epitelial, tá? E assim, é simples, né? A função principal desses alvéolos é difundir o oxigênio e remover o dióxido de carbono, ok? 7. Cite o nome da cartilagem da laringe que tem importante atuação nos processos de deglutição e comente sobre sua ação. Essa daqui já é conhecida, né? Essa aqui já é figurinha repetida aí nos estudos de biologia. Todo mundo sabe quem é a epiglote. Né? Mas como a gente está falando de ensino superior e a gente sabe que existem nomes mais específicos, se cair uma questão perguntando qual é a cartilagem da laringe, não digam exatamente que é epiglote. Digam que é cartilagem epiglótica, certo? E a função todo mundo já sabe, né? Ela vai ter a função de fechar quando o alimento estiver passando, para que esse alimento ele não vá para o seu pulmão e você morra, né? Enfim. Questão 8. Essa é legal. Explique o caminho do sangue em relação à sua entrada e saída no coração. Eu vou tirar essa imagem aqui para a gente desenhar. Vou desenhar o coração de novo, como se fosse uma bola, para a gente entender de forma mais didática. Tá? Coraçãozinho maravilhoso é dividido entre átrio e ventrículo. Então, átrio, ventrículo, ventrículo. Eu vou dizer que aqui é o átrio direito, aqui é o esquerdo. Aqui é o ventrículo esquerdo, aqui é o ventrículo direito. Tá? Seguinte. A grande circulação, tá, que a gente conhece muito, ela começa principalmente pelo ventrículo esquerdo. É o momento pelo qual o sangue ele vai começar a passar pelo corpo. Então, do ventrículo esquerdo, o nosso maravilhoso sangue ele vai sair por um vasozinho que a gente chama de aorta. Tá? Esse sangue oxigenado, que eu vou botar da cor, deixa eu ver, marrom, esse sangue oxigenado que está, né, obviamente, rico em O2, vai sair pela aorta. Esse sangue ele vai para o nosso lindo e maravilhoso corpo. Por quê? Porque ele precisa difundir esse oxigênio. Quando ele difundir todo o oxigênio e remover o dióxido de carbono,
ele vai pro pulmão. Vai pro pulmão não, gente, perdão. Ele não perdeu o oxigênio. Deixa eu botar de outra cor aqui. Tá esse vermelhinho aqui. Esse sangue agora que perdeu o oxigênio e removeu o dióxido de carbono do corpo, ele vai voltar. Vixe, que cor parecida com marrom, peraí. Tá esse verde. Ele vai vir pro outro lado do coração, tá? Lembre-se que esse sangue aqui agora, ele tá rico em CO2. Quando esse sangue rico em oxigênio passa por todo o corpo, fica cheio de dióxido de carbono, ele volta para o átrio direito. E volta para o átrio direito, sabe por quem? Pelas nossas maravilhosas veias cavas. Veia cava inferior e veia cava superior. Tá? Esse sangue que está rico em dióxido de carbono, ele entra pelas veias cavas e vai para o ventrículo direito. Do ventrículo direito, ele vai sair. Vai sair para onde? Vai sair pelo pulmão. Vai sair para o pulmão, tá? Vai em busca do pulmão. Só que ele sai por onde? Ele sai por um vasinho chamado artéria pulmonar. Tá? Então o sangue que está rico em CO2 sai pela artéria pulmonar, vai em busca do pulmão para conseguir mais oxigênio. Tá? Para conseguir mais lindo e maravilhoso oxigênio. Quando esse sangue conseguir o oxigênio, ele vai estar rico em oxigênio, né? Vai estar um sangue oxigenado e ele vai até o átrio esquerdo, entrando por 4 veiazinhas que a gente chama de veias pulmonares, tá? Pulmonares. Sanguezinho rico em oxigênio entra pelas veias pulmonares e vai de novo para o ventrículo esquerdo e começa todo o seu trajeto novamente. Então essa é a grande e a pequena circulação, tá? Lembra que o principal aqui é você entender quais são os vasos que eu falei. Veias pulmonares, aorta, artéria pulmonar e as veias cavas, superior e inferior. Tá? Próxima questão. 9. A faringe está dividida em 3 porções. Quais são elas? Olha só. O nome delas são nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. Eu não sei se a Ana Cláudia pode perguntar para vocês como essas regiões se comunicam. Na verdade, com quem elas se comunicam. Por exemplo, a nasofaringe, ela vai se comunicar com a cavidade nasal. Por intermédio de quem? Das coanas, tá? A orofaringe, ela vai se comunicar com a boca, com a cavidade bucal. Por intermédio de quem? Por intermédio do istmo das fauces, tá? Istmo das faces, perdão. E por último, a laringofaringe, né, ela vai se comunicar com a laringe, através do hiato faríngeo. Eu não sei se necessariamente a Ana Cláudia pode perguntar isso, mas está no slide dela, tá? 10. O estômago é uma dilatação do tubo digestivo e constitui-se de 4 partes. Quais são elas? As 4 partes do estômago, que muita gente não estuda, mas é importante sim, porque pode cair na sua provinha, é osteocárdico, fundo, corpo e osteopilórico. Osteocárdico, fundo, corpo e osteopilórico, tá? E por último, 11. Constituem-se elementos característicos da morfologia externa do intestino grosso. Pregas semilunares? Não são as pregas semilunares, tá? Até porque as pregas semilunares, elas são internas e a questão perde externa, tá? Letra B, tênias, áustros e apêndices vermiformes. As tênias são, os áustros são, mas os apêndices vermiformes não são, tá? O apêndice vermiforme é mais uma estrutura única. Ela não faz parte de algo em específico, não, tá? A letra C, tênias, áustros e apêndices epiploicos.
correto? Essas três fazem parte das estruturas externas, da morfologia externa do intestino grosso. E letra D, apenas áustros, erradíssimo, tá? E é isso, gente. Terminamos o nosso estudo dirigido, né, desses conteúdos. Eu espero que vocês tenham entendido o máximo possível. Realmente eu falei nomes muito específicos aqui e falei um pouquinho rápido para o vídeo não ficar muito grande e vocês assistirem, tá? Mas qualquer dúvida podem falar comigo ou com Maíra. Qualquer hora aí a gente tá aí para responder qualquer dúvida que vocês tiverem, certo? E anotem o possível, esse estudo dirigido é extremamente importante, tá? Eu tenho certeza que vocês vão conseguir boas notas nessa segunda unidade, Ana Cláudia, tá bom? Tchau, e qualquer coisa podem dar um grito.